Hoje, a gente vai mergulhar numa das questões mais importantes da política. E vamos fazer isso pelos olhos do filósofo Isaiah Berlin. É uma pergunta que parece simples, mas dependendo da resposta, ela pode tanto construir sociedades livres quanto abrir as portas para a tirania. Vamos pensar. Liberdade é basicamente não ter ninguém no seu pé, sabe? A ideia de ter um espaço só seu, um terreno onde ninguém, muito menos o Estado, pode dar palpite sobre o que fazer? Ou será que a liberdade de verdade é outra coisa? Algo a mais. Tipo, a chance de alcançar nosso potencial máximo, de sermos mestres de nós mesmos. Mesmo que para isso a gente precise de uma ajudinha, uma direção, ou, quem sabe, até de um empurrão. E é aqui que a coisa fica séria. Porque para o Berlin, isso aqui não era só um debate acadêmico, não. Ele estava convencido de que uma dessas ideias, quando levada ao extremo, serviu de combustível para os regimes mais brutais do século XX. O que está em jogo aqui é gigante. Ok, para a gente entender o tamanho do alerta do Berlim, precisamos voltar um pouco no tempo. Ele escreveu isso num mundo que ainda estava se recuperando do choque do totalitarismo, tanto de direita quanto de esquerda. Essa citação dele diz tudo, né? Berlim viu de perto como ideologias fanáticas, cada uma com a sua própria promessa de uma liberdade perfeita, acabaram causando um sofrimento inacreditável. De repente, a pergunta "o que é liberdade?" deixou de ser teoria e virou literalmente uma questão de vida ou morte. Então, vamos analisar o primeiro conceito. Berlim o associa ao pensamento do iluminismo e deu a ele o nome de liberdade negativa, e já vai ficar claro por que desse nome. A ideia aqui é bem direta, mas muito poderosa. Ser livre é ter uma área na vida onde se pode agir sem que ninguém te impeça. Pensa num espaço protegido. Quanto maior for essa área onde ninguém interfere, mais livre a pessoa é. Simples assim. O mais legal aqui é entender a mentalidade por trás disso. A turma do iluminismo acreditava que a sociedade era como uma grande máquina. Se a gente entendesse as regras e as engrenagens, daria para criar uma sociedade perfeita, cientificamente organizada. Problemas políticos eram só problemas técnicos esperando a solução certa. E essa liberdade negativa cria, metaforicamente, um muro em volta de cada um de nós. É uma esfera privada. E o ponto crucial é este. Dentro desse muro, a pessoa tem o direito de fazer as próprias escolhas, mesmo que sejam escolhas péssimas. É a defesa do direito de errar por conta própria, sem uma autoridade controladora. Agora, segura aí, porque a gente vai virar a chave completamente. Vamos para o segundo conceito que Berlim liga a pensadores como Rousseau e ao movimento romântico. A visão deles sobre liberdade era radicalmente diferente. A mudança de perspectiva aqui é brutal. O problema da liberdade deixa de ser algo externo, como o governo ou a sociedade. O verdadeiro inimigo, o grande obstáculo, está dentro da gente. São nossos medos, nossos desejos irracionais, nossas paixões. A liberdade, então, não é mais sobre ser deixado em paz, mas sobre vencer essa guerra interna. É por isso que ela é chamada de liberdade positiva. Não se trata da ausência de barreiras, mas da presença de algo. O autocontrole, o domínio de si, é a liberdade para se tornar a melhor versão de si mesmo, para atingir um ideal. Rousseau explica bem essa lógica. Ele diz que dentro de nós existe um eu superior, racional, e um eu inferior, impulsivo. A liberdade de verdade não é ceder aos impulsos, pelo contrário, é quando a nossa parte racional, a nossa vontade real, assume o controle. Ser livre para ele é ser racional. Até aqui, soa como uma ideia bem nobre, né? Se tornar uma pessoa melhor, mas é exatamente neste ponto que Berlim identifica uma virada, uma distorção que transforma esse ideal em uma justificativa para a tirania. A lógica começa inocente, mas e se um grupo, um partido ou um líder chega e diz: "Ei, nós sabemos o que é racional, nós conhecemos a vontade real de todo mundo melhor do que as próprias pessoas"? E aqui vem o pulo do gato mais assustador de todos. Se alguém alega saber o que é melhor para você, então te forçar a fazer aquilo não é te oprimir, é te libertar. Libertar do seu eu inferior e irracional. É a inversão mais terrível que existe. A violência se veste de liberdade. É a ideia de que alguém pode ser forçado a ser livre. E Berlim mostra como essa ideia foi crescendo como uma bola de neve ao longo da história. Começou com a vontade real do indivíduo, depois virou o espírito coletivo de uma nação inteira, e no século XX, os regimes totalitários levaram isso ao extremo.
O partido ou Estado se tornaram a encarnação dessa vontade suprema, justificando o controle absoluto sobre tudo e todos. Certo. Então, o que a gente tira disso tudo? A análise do Berlim não é só uma aula de história de jeito nenhum. É um alerta atemporal sobre as promessas que são feitas em nome da liberdade. Resumindo bem, a gente tem de um lado a liberdade como um jardim morado que cada um cuida de seu jeito. O risco, se não houver muro nenhum, pode virar anarquia. Do outro lado, a liberdade como um escultor tentando criar uma obra-prima. O perigo, como Berlin mostrou, é quando o escultor decide que todo mundo é mármore e começa a esculpir os outros à força. E essa é a essência do aviso de Berlim. Ele não diz que a liberdade positiva é ruim em si. A busca pelo autodesenvolvimento é nobre. O perigo mortal aparece quando se sacrifica o espaço privado da liberdade negativa em nome de um único e grandioso projeto coletivo que decide para todo mundo qual é a verdadeira forma de ser livre. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje, quando vemos pessoas indo às ruas, protestando, exigindo liberdade. Por qual liberdade elas estão lutando? É pelo direito de serem deixadas em paz, de cuidarem do próprio jardim, ou é pela autorização para redesenhar a sociedade inteira de acordo com um único ideal? Saber a diferença, como Berlin nos ensinou, é tudo.